Ora, continuando, saudações novamente, votos de bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário, e nós vamos dar continuidade à obra do Edil Lobo. No primeiro encontro, na primeira comunicação que já está aqui, se não viu, pode lá ir ver, falamos das diferenças entre modernidade e modernidade líquida. E agora nós vamos propriamente entrar no diário de um professor anormal de Edil Lobo. Ora, começamos pela ideia de modernidade. Sendo um diário de um professor anormal, claro que a obra literária vai tratar intrinsecamente de aspectos ligados ao professor e também ao estudante aqui que tem um contrato, e este contrato, digamos, acadêmico, parafraseando Hobbes com o seu contrato social, que também tem um contrato acadêmico, e neste contrato acadêmico o professor, o docente vai trazer conteúdos ou vai ser o explicador do estudante, que este, tendo um papel crítico, vai ser ajudado pelo professor a esclarecer alguns aspectos. É assim que tem que funcionar o contrato acadêmico. O estudante tem que ter o papel de crítico e o professor tem que saber para conseguir esclarecer as coisas ao estudante. É assim que, nas ideias de modernidade encontrada neste livro de Edil Lobo, de acordo com o que nós apresentamos na outra comunicação, nós vamos ver o texto Educação com Saúde. Neste texto, esta crônica, porque esta é uma obra de crônicas, Edil vai apresentar aqui algo muito interessante que os professores deviam passar aos estudantes. É a ideia de que o estudante, ele não vai para a escola simplesmente por isso, ou seguindo os ideais da sociedade. Não, ele deve ir à escola para aprender, não estudar simplesmente para ter dinheiro ou para a subsistência, mas ir à escola para aprender, ir à escola para aprender coisas ligadas à sociedade e outros aspectos. E ele não vai simplesmente à escola com a ideia que muitas vezes já sai de casa indo para a escola pensando que está a estudar simplesmente para ter dinheiro. Esta ideia de estudar simplesmente para ter dinheiro é uma ideia da modernidade líquida, onde os valores da modernidade foram derretidos e olha-se para as coisas numa perspectiva de que as pessoas devem fazer simplesmente aquilo que seja necessário. Às vezes o necessário não é essencial, mas as pessoas fazem simplesmente aquilo que acham necessário, porque veem que o tempo cronológico ou até psicológico passa tão rápido. E é assim que Edil Lobo vai dizer numa das passagens que eu sei que para muitos é difícil, mas pensar nas consequências antes dos atos é uma atitude inteligente e merece consideração, não importa a situação. Vai ele dizer também que soam como música a nossa emoção, as ordens. Amor, por exemplo, poderia, por obséquio, trazer uma bebida para mim. Podes, por gentileza, fechar a porta, e outras. Aqui a ideia de que, às vezes, o modo como nós pedimos certas coisas
não é a melhor forma, e não sendo a melhor forma, para muitos da modernidade líquida é uma forma normal, mas se olharmos para a modernidade, não é uma forma normal dizer as coisas usando disfemismo, quando nós podemos usar um eufemismo. Isto, muitas vezes, na modernidade líquida, as pessoas não tendo sucesso em relação a algo que desejavam almejar, por exemplo, vamos lá dizer que almejavam ou que desejavam, acham normal, bom, não consegui porque não era para conseguir. Quando, na verdade, se usando a ideia de modernidade, fizessem uma análise ou fossem mais formais, poderiam ter sucesso. E vai ele ainda dizer, porque neste livro nós vamos ver que o professor vai ter normalmente o papel da modernidade e o estudante vai ter, em muitos casos, o papel da modernidade líquida. Vai apresentar ainda o professor no texto o meu pacote de batata frita chamado Angola, um texto engraçado. Ele vai apresentar aqui a ideia da partilha, ou seja, o professor, mais do que partilhar conhecimentos com os estudantes, deve também passar parte do que sabe, por exemplo, de outros campos, e não só. Vai, às vezes, também chamar a atenção para aqui a partilha até de alimentação. Ele aqui trata simplesmente de alimentação, mas no fundo quer também apresentar a ideia de partilha de outros aspectos. Muitas vezes os professores entram para as salas de aulas ou agora nestes períodos e não querem saber, por exemplo, como é que está o próprio estudante. Ele simplesmente vai para lá dar aula, mas olhando para os valores da modernidade, é importante que o professor tenha noções para além da aula, noções de como é que o estudante é, características do próprio estudante. Vamos lá ver, por exemplo, a agenda dele de trabalho ou o que ele gosta, por exemplo, de que ele gosta ou de que é que ele não gosta, e outros aspectos. Ora, quanto ao estudante, ele normalmente vai apresentar, e aqui em 3 ou mais textos, o estudante na perspectiva da modernidade líquida de Simon Bauman. E como vocês já sabem, se na modernidade havia os valores sólidos, estamos aqui a dizer, estes valores sólidos no novo século, no século XXI, com a modernidade líquida, vão estes valores ser derretidos. É assim que vamos ver, por exemplo, um texto, A Geração Perdida no Tempo. E neste texto, A Geração Perdida no Tempo, vai dizer logo que é muito normal nos tempos de hoje estarmos propensos a dar aquilo que temos. Ninguém dá aquilo que não tem. E então vai dizer que também não julgueis os vossos pais por isso. Muitos deles estão a dar-vos aquilo que eles não tiveram. Ensino com educação, por exemplo, e saibam valorizar. Por quê? Porque às vezes os estudantes eles vão para a sala de aula, ok, vão.
mas não sabem o que é que querem, ou seja, dependem muito do professor. E daí ele dar esse título ao texto, de geração perdida no tempo. E muitas vezes o professor vai apresentar aquilo que ele acha que devia apresentar, mas olhando para o estudante, às vezes o estudante, o que é que você deseja aprender hoje? Vai ver que o estudante não tem nada para aprender, ou seja, não tem noção do que é que gostaria de aprender. Entrega tudo às mãos do professor, o que não é bom. Esta é uma característica da modalidade líquida. Ou seja, é meu professor, ele é que sabe tudo e ele vai então trazer sempre conceitos. Quando muitas vezes o professor pode pedir para o estudante dizer o que é que gostaria de aprender. Outro texto, e aqui muito ligado à sociedade angolana, é o texto A Geração do Coitadismo. É uma característica clara da modernidade líquida em Angola. Isto porque, envolvidos 45 anos da existência do país, Angola, então os professores muitas vezes entram para as salas de aula e vêem um estudante com muitas dificuldades. Por exemplo, é difícil chegar à escola, olham para o estudante também como alguém que carece, digamos, enfim, de muitas coisas. Então, o professor tende a facilitar este estudante, olhando, ele até está sempre aqui, até não entende, mas está sempre aqui, então pode passar. O que não é bom, porque continuando assim ou sendo assim, nós vamos notar sempre quadros incapazes, como temos muitos na sociedade angolana. Gente que passou pelas escolas, foi pelas faculdades, mas que é analfabeto funcional. Isto tudo porque muitas vezes não foi um bom estudante e nem procurou se superar, e os professores facilitaram muito no processo. Edilogo reprova esta prática e aconselha para que não se faça isto. Diz ele que não será por meio do coitadismo que vamos ajudar o país a crescer. Porque se formos a facilitar os coitados, cito Lobo, vamos formar uma sociedade coitadista em que eles quererão comandar os outros se um dia estiverem em posições de governação. Este texto é muito forte e voltando à ideia de modernidade líquida, que o contraste modernidade líquida e modernidade simplesmente, nós vamos notar agora no texto não só teu pai, um professor que o estudante ia para ele pedir alguma coisa, mas que certa vez, cansado, o professor diz ao estudante que não é pai do estudante. Não conhecendo o estudante, vê o estudante vai-se embora e o estudante depois acaba morto. Vê que o estudante acaba morto. Vejamos a resposta do professor. Oh meu rapaz, eu sou teu professor, não sou teu pai. Se não tens condições, estás a estudar à noite por quê? Faço o que posso. Também ganho mal, pá. Hoje não tenho dinheiro. Vá pedir de outra pessoa. Isto, o que nós vamos ver aqui é claramente
uma violência simbólica. Bastava dizer que não tinha, mas às vezes o professor tinha sim, mas estava cansado ou não queria dar. E não querendo dar, dá esta resposta muito forte. Só não sabia que era com aquele